Peço desculpa, caiu aqui, retornamos. Bem-vindos ao nosso LexiCast. Às sextas-feiras entramos com um pouquinho de atraso, peço desculpa a todos, mas sejam muito bem-vindos. Se você puder, clica aí no curtir, envia para os seus amigos, para os seus conhecidos. Vocês estão me ouvindo bem? Me deem um sinal aí se vocês estão me ouvindo bem. O áudio está chegando. Vocês estão me ouvindo legal? Deixa eu ver se está ligado esse trem que às vezes eu faço. Amém, amém. O áudio tá ok, queridos? Amém, amém. Maravilha. Eu já vou chamar o nosso convidado de hoje. Espera só um instantinho. Você tá chegando? Por favor, espera só uns minutinhos que eu vou chamar o pastor Tiago. Vamos lá. Vamos trabalhar com o mesmo sistema, tá? Vocês enviam para mim as perguntas aqui no WhatsApp também, tá bom? Os alunos, quem tem contato, envia para mim, por gentileza. Tem gente pedindo para participar da live, eu não consigo te colocar na live agora. Vou tentar aqui mais uma vez, espera só um pouquinho. Opa. Amém, gente. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos. Vai ser uma bênção, se Deus quiser. Muito aprendizado. Graça e paz, querido. Tudo bem? Tudo bom, irmão? Tudo na paz? Tudo bem. Amém. Graças a Deus, tudo bem. Deixa eu só aumentar aqui. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo excelente. Maravilha. Gente, sejam muito bem-vindos ao nosso LexiCast. Para quem não me conhece, eu sou Bruno Leão, professor aqui da Lexi, e hoje a gente tem um prazer muito grande de receber o nosso querido pastor e irmão, Tiago. A gente está vindo numa sequência muito importante de lives, trazendo conhecimento, luz, a um número bastante importante de pessoas, né? Eu chego cada dia mais a mais pessoas, isso tem sido muito edificante para nós. E hoje um convidado muito especial, nosso irmão Tiago. Eu não tenho palavras para agradecer, inclusive no nome dos alunos, e agradecer ao senhor por ter acertado o nosso convite. Bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Vamos para cima. Vamos lá. Querido, a gente te chamou, e eu até te mandei algumas mensagens, a gente chegou a conversar sobre a razão desse convite. Eu vou contextualizar, mas só para o senhor entender como funciona, os nossos alunos têm contato aqui no meu WhatsApp. Eventualmente, dentro do contexto da conversa, eles têm a liberdade de fazer algumas perguntas aqui, e estando dentro do contexto, eu trago essas perguntas para o senhor, tá? Mas tem uma que a gente vai abrir a live, que é a seguinte. Nós temos eu acho que nós vivemos em grandes bolhas, pastor, na minha opinião. Então nós temos a bolha que tem muito conhecimento, nós temos a bolha hoje dos calvinistas, nós temos a bolha dos arminianos, a bolha dos desigrejados, um monte de bolha. Só que tem uma bolha que a galera tá esquecendo, que é a bolha dos perdidos. Tipo assim, eu caí aqui e eu não tô entendendo nada. Eu sou crente agora, e eu tô ouvindo um monte de coisa que não tá fazendo sentido para mim. E nós temos ouvido muito um termo de neopentecostalismo, uma crítica para esse pessoal, pessoas que sofreram e sofrem muito com o neopentecostalismo, mas assim, mais adiante, que trem é isso? Como diz minha família mineira, né? Que trem que é neopentecostalismo, pastor? Então, se o senhor puder dar um overview sobre isso e contar um pouquinho da sua experiência, para nós vai ser muito importante. Legal. Primeiro assim, o neopentecostalismo, ele é a expressão majoritária do evangelicalismo brasileiro. Dentro da tradição protestante, o protestantismo é uma tradição do cristianismo, tem 500 e poucos anos. Dentro do protestantismo você tem algumas vertentes. O evangelicalismo é uma destas vertentes. São as denominações evangelicais.
né? E dentro do evangelicalismo você tem os batistas, você tem parcialmente os presbiterianos, porque algumas presbiterianas são sacramentais, não são evangelicais. Uma denominação evangelical é a denominação que tem, só para, em grosso modo, né? Só para, porque assim, muitas pessoas estão dentro das igrejas, dentro do movimento protestante, não conhecem essa terminologia, não conhecem muito bem o movimento, a pessoa não conhece muito bem a própria religião que professa, né? Quando isso acontece com um novo convertido, a gente até entende, né? O problema é que, de repente, dependendo do nível da conversa, você vai perceber que até pastores, até líderes, têm certa deficiência nesse tipo de assunto, né? Sim. E de conhecimento. Então, dentro dos evangelicais, você tem o movimento... O evangelical é aquele que o centro do culto, da liturgia daquela igreja é a pregação, é a proclamação do evangelho. Isso que é o evangelicalismo, né? O culto se dá por meio da proclamação. Então, dentro dos evangelicais, por isso que nós nos chamamos evangélicos, você tem a vertente pentecostal, que ela surge em 1906, lá no movimento da Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Na verdade, assim, né? Los Angeles é um marco do pentecostalismo, mas isso já vinha acontecendo, o ressurgimento dessa dinâmica mais mística vinha se intensificando no século XIX, e isso vai culminar no final do meio para o final do século XIX, com o surgimento das igrejas restauracionistas, que eram aquelas igrejas cuja proposta era restaurar o cristianismo primitivo. Eles acreditavam que as igrejas protestantes ainda eram católicas demais, ainda tinham muito do catolicismo, o que não deixa de ser 100% equivocado. Muita coisa do protestantismo tem origem no catolicismo romano, né? E algumas coisas porque são anteriores até ao próprio catolicismo, né? E aí vão surgindo esses movimentos, né? Você tem as igrejas restauracionistas, você tem a tradição holiness, enfim. Quando chega o começo do século XX, acontece lá no país de Gales o famoso avivamento de Gales. E lá em Gales há em profusão, as pessoas começam a testemunhar milagres de cura, libertação, e começa a surgir novamente a glossolalia, né? O falar em línguas, dessa maneira como nós conhecemos hoje, mais popular, né? E aí, junto com isso, em São Francisco, em 1905, tinha acontecido um terremoto que devastou São Francisco. E muitos desses cristãos aquele final do século XIX, início do século XX, muitos daqueles cristãos começam a acreditar que a volta de Jesus era muito iminente, por conta desse terremoto. Los Angeles é bem do lado ali de São Francisco. Ali você você tem ainda, né, a falha a falha tectônica, né? A junção de duas placas tectônicas, tem uma falha ali na região da Califórnia, né? Muitos acreditam que um dia aquele pedaço dos Estados Unidos ainda vai separar do continente por conta dessas placas tectônicas, né? Então ali tem muita atividade de terremotos, atividades sísmicas. Então os cristãos daquela região começam a acreditar. Isso, é a falha de San Andrés. Fiquei procurando na minha mente eu também estava lembrando. Eu não quis falar bobagem, então segurei. Obrigado aí. Eu solto o Triângulo das Bermudas aqui, mas o que é? Não, é outra coisa.
Aí a gente vai ter que falar de ufologia, de outras coisas que eu não sei falar. É, Graças a deixa Deus. pra lá. Eu É, não tenho chapéu de alumínio. Mas então, aí o pentecostalismo tem essa característica de ser uma coisa bastante escatológica, no sentido de proclamar o retorno de Jesus. E o pentecostalismo, ele por sua vez era uma continuidade, um ramo, vamos dizer assim, do metodismo. John Wesley, né? John Wesley era anglicano, arminiano e foi responsável por todo o movimento. A história de John Wesley é riquíssima, né? A gente muito forte. precisava resgatar bastante assim a figura de Wesley para a igreja O Clube atual, sabe? Santo, É. né? O Clube Santo. O Clube Muito bom. Santo e também assim os ideais, né? Tem. O Wesley ele impactava a sociedade de uma forma muito diferente do que a igreja nos dias de hoje acredita que seja a forma Perfeito. correta de impactar a sociedade. Mas, enfim, então o William Seymour, que é o catalisador ali do pentecostalismo, não a única figura, mas a figura que acabou O pop, incorporando né? A ali, né? figura pop do Ele pentecostalismo. se tornou o símbolo, né? A gente É, sabe que ali existem outras figuras importantes, mas ele se tornou aí o símbolo de tudo isso. E ele tinha essa conexão com o metodismo, porque ele era aluno do seminário Bethel, inclusive porque ele era negro, ele tinha que assistir às aulas sentado do lado de fora da sala, numa janela. Então, o pentecostalismo ele é muito lindo, porque você tem os Estados Unidos segregado racialmente, né? Você tem aquela coisa de brancos e negros não se misturando, inclusive dentro da igreja. E aí surge um homem negro, um homem preto, como diz hoje, né? E uhum. esse homem assim dirige esse movimento que num caldo ali de cultura, né, e de Bíblia e de verdades espirituais sendo resgatadas, você tem homens brancos, homens negros, mulheres também brancas e negras ali queimando por Jesus Cristo, pregando o evangelho, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, resgatando, né, essa verve, essa paixão por Jesus. E isso foi com erros e acertos, como tudo que a humanidade faz, porque assim, olha, qualquer movimento humano que a gente for pegar como extrato, você vai encontrar aquilo que produziu de pior e aquilo que produziu de melhor. Geralmente, os detratores vão olhar para o que produziu de pior e os promotores vão olhar para o que produziu de melhor, né? Então, assim, no pentecostalismo, no protestantismo, em tudo, né? Você vai ter em todos os movimentos erros e acertos, né? Se olhar, por exemplo, para a reforma protestante, houveram momentos onde protestantes matavam protestantes. As Né? cruzadas, né? Não, depois. As cruzadas é Ah, antes. sim. Não Cruzadas é teve a bem antes. cruzada católica, né? Que era os católicos matando geral, e depois os protestantes também Sim, mataram. havia disputas ali, né, por questões secundárias, tipo, é, você batiza por aspersão, eu batizo por imersão. Ah, então vou Sim. te matar. Né? É, Então, aí alguém pode dizer, olha só, eles estavam se matando entre si, como é que isso poderia ser alguma coisa de Deus? Né? Mas é Fernando. porque isso é próprio do ser humano. Só que, ao mesmo tempo que surge ali o que há de pior, também vai surgir as coisas mais nobres, assim, aspectos mais elevados. Né? Então, você tem no pentecostalismo muita coisa ruim, mas também produziu muita santidade. Quando chega os anos 30, os anos 40, a sociedade americana está experimentando ali a era de ouro, né? Que é aquele momento
logo depois da Segunda Guerra Mundial, um momento de muita prosperidade para os Estados Unidos, por conta que ele se torna uma potência mundial, né? E assim os anseios da sociedade americana foram mudando. Os americanos se tornaram um povo que existia para consumir, existia para comprar, né? E o neopentecostalismo surge como uma espiritualidade para aquela sociedade. Surge como uma religião de consumo. Então, alguns homens captam o espírito da época, captam os anseios do público e começam a pregar um discurso que casava com as expectativas daquela sociedade emergente. Então, começam a surgir pregadores dizendo assim, olha, se você crê em Jesus, se você vive corretamente e você fizer o que tem que fazer, geralmente algum tipo de ação envolvendo a entrega de dinheiro para a igreja, você vai ser abençoado, você vai ficar rico também, ou você não vai ficar doente, né? Ou você não vai ter problemas. Então, é o canto da sereia, é uma mensagem muito agradável para os ouvidos. Desculpa Alguém diz assim, poxa... cortar, pastor, desculpa te cortar, mas é só para encaixar uma pergunta na sua linha de raciocínio. Uhum. O senhor comenta que o pentecostalismo, que alguns na teologia vão chamar de pentecostalismo clássico, né? Uhum. Ele meio que torna-se pop ali com William Seymour, né? Só que depois nasce um neopentecostalismo. Por que eu abri esse parênteses? O pentecostalismo é algo ruim ou o neopentecostalismo é algo ruim? Ou o senhor coloca tudo no mesmo pacote? Não, no seu ponto de vista, obviamente, né? Assim, o pentecostalismo, ele é bastante positivo. Tem coisas que a gente pode questionar, assim como tem coisas que a gente poderia questionar em qualquer vertente do cristianismo, né? Ok. Pontos negativos e pontos positivos, tá? O neopentecostalismo, eu não vou dizer, eu não sou sectário, tá? Então, assim, eu não vou dizer que toda a igreja neopentecostal é uma igreja desviada, uma sinagoga de Satanás, uma seita. Não é isso, tá? Porque algumas igrejas conseguem pegar as doutrinas do neopentecostalismo, atenuar e pregar muito bem nos pontos de resquício do evangelho, da verdade bíblica, que ainda estão presentes ali, porque há um resquício. Né? Eles podem pregar que só Jesus salva, por exemplo. Está ali. Está contido ali, entende? Eles vão pregar que Cristo é Senhor, está contido ali. Eles vão pregar que Deus é digno de adoração, está contido ali. Eles vão pregar que você precisa viver em santidade, está contido ali, entende? Mas, de forma geral, a grande maioria das igrejas neopentecostais, por conta de toda a questão que a gente vai desenvolver aqui, de fundamentos, cultura, as principais doutrinas, né? E a cosmovisão, podemos dizer assim, que isso produz, vai fazer com que a grande maioria das igrejas neopentecostais tenham elementos muito parecidos com seitas, com igrejas heréticas, com igrejas desviadas. Entende? Pastor, mais uma vez eu estou te interrompendo, mas é até porque assim, tá chovendo aqui no WhatsApp. Assim, eu estou olhando aqui. Quando eu olho para o meu lado, eu não sei se é o meu lado esquerdo, acho que é o seu direito aqui, é porque eu estou vendo o WhatsApp, tá? Maior, eu estou colocando um rankingzinho de perguntas aqui. A principal pergunta. Professor Bruno, pergunta para o pastor Tiago se ele já foi pentecostal ou neopentecostal. Eu não sei. Não, assim, ó, eu fui
Eu sou brasileiro, né? Sim, entendi. Então já fui tudo. Eu nasci numa família católica, bem brasileira, daquela que domingo vai na missa, quarta-feira vai no terreiro, quando tem um problema vai na benzedeira, né? Faz uma simpatia. Eu já fui isso aí, quando era criança. Com 7 anos de idade, a minha mãe, meus pais foram para a igreja presbiteriana aqui de Santos, a igreja presbiteriana Jardim de Oração. Congreguei até 14 anos de idade, dos 7 aos 14 anos. Depois eu fui de uma igreja pentecostal aqui em Santos, no bairro do Macuco. Depois se tornou uma igreja bem grande aqui na cidade. E esta igreja tinha um seminário funcionando nela aqui em Santos, que era o seminário Verbo da Vida. Tá? O Verbo da Vida era um seminário brasileiro dos ensinamentos lá do Rema de Tulsa, Oklahoma, tá? Que era o seminário, que era a igreja do Kenneth Hagin, que é um dos fundadores do neopentecostalismo. Então, eu tive aula com professores que foram alunos direto do Hagin. Tá? Você bebeu na fonte. Eu tive aula com americanos, Rita Boyle, tive aula com Brad Fluke, tive aula com Thomas Downson, Georgiane Downson, com Bud Wright, com vários professores que vieram diretamente de Tulsa. Tá? Eram pessoas vindas lá, eram professores do Rema nos Estados Unidos, que davam aula também no Brasil. E eu fui aluno, depois fui professor desse seminário, bem jovem. Comecei a dar aula bem jovem no seminário. Na época me disseram que eu era o professor mais jovem do Brasil nesse seminário, não sei se é verdade, não conhecia outros, mas no meu caso, né, comecei a dar aula ali antes dos 18 anos. Nossa, jovem mesmo. Então, isso foi assim. Então, assim, eu conheci o neopentecostalismo aí. Como eu sou de Santos, eu estava pertinho de São Paulo, né? Então, eu participei muito dos eventos, dos congressos que eram organizados pela Renascer em Cristo, porque a Renascer em Cristo, nos anos 90, ela foi a grande propagadora do neopentecostalismo de boutique. Porque você tinha o neopentecostalismo bem rasteiro, que era o neopentecostalismo da Universal, da Igreja da Graça, aquela coisa bem quase que você confundia igreja evangélica com religião afro-ameríndia, né? Aquela coisa bem sal grosso, água, benta, que existe até hoje, que até piorou, né, atualmente. Mas você tinha isso aí, né? Mas a Renascer em Cristo começa a fazer um neopentecostalismo para a classe média urbana. Então, eu participei muito ativamente disso. Para você ter uma ideia, com 14, 15 anos, eu subia de Santos para São Paulo para participar da segunda-feira à noite, que era o dia das bandas gospel da Renascer, quando surgiram o Oficina G3, o Cats Barneia, o Resgate, Troade, essas bandas todas que fizeram a nossa juventude, né? Quem é velho que nem eu, anos 90. E aí eu participei muito todos os congressos desses movimentos que foram surgindo. Então, assim, eu participei quando começou a chegar em São Paulo a Visão Celular, o G12, antes até de ter M12, MDA, Vinha, né? Eu participei de eventos que vinham promover aqui o G12. Eu participei do primeiro congresso de batalha espiritual. Eu conheci esses ministérios de batalha espiritual, Missão Shekinah, do Géser Cardoso, o ministério da doutora Neuza Tioca. Eu conheci tudo isso no início dos anos 90. Né? Tive contato no início dos anos 90. Depois,
vi surgir a Marcha para Jesus. Participei das primeiras marchas para Jesus, depois ajudei a organizar a Marcha para Jesus aqui na minha cidade. Aqui na minha cidade eu trazia essas coisas para cá. Então os movimentos que aconteciam em São Paulo, eu trazia para cá, não apenas eu, outras pessoas também, mas eu trazia coisas para cá, bem jovem. Eu participei, por exemplo, vi de perto surgir o novo apostolado, tá? O novo mover apostólico. Eu participei, lembro das pregações falando que faltava, para Jesus voltar, faltava ungir apóstolos. Era a conversa na época. Né? Meu Deus. Hoje em cada esquina tem um apóstolo, né? Hoje tem um em cada esquina. Mas aí, então assim, eu participei muito ativamente. Então assim, eu falo do neopentecostalismo porque eu vivi de perto. Quando iniciou os anos 2000, eu participei muito daquele movimento de Belo Horizonte, que era o movimento da adoração extravagante. Fiz parte da mesa redonda do Danduque, fui da Associação Zadok de Ministros, que o Danduque criou no Brasil, junto com o Judson de Oliveira, o Antônio Cirilo, o Ricardo Robortella, esse pessoal. Eu fiz parte disso, bem jovem. Trazia isso para minha cidade. Então, eu trouxe aqui para minha cidade o David Quinlan, o Antônio Cirilo, o Ricardo Robortella, o Danduque várias vezes. Então, assim, eu fiz parte de tudo que acontecia do neopentecostalismo, tudo que surgia eu estava ali envolvido, até que eu fui percebendo que Pastor, toda essa problemática... Eu vou inserir uma pergunta para o senhor pegar o gancho. Tá. Quando eu percebo o senhor falando agora de perto, né, de perto, entre aspas, virtualmente, sobre o neopentecostalismo, eu não vejo o senhor associando a princípio, tá? Ainda aos dons espirituais, ainda ao, vou dizer, o misticismo, como o senhor usou, mas sobre a mecânica de captação de novos membros. Eu não percebi o senhor ainda apontando para essa questão da utilização errada dos dons, e tudo bem. Então, no seu ponto de vista, o neopentecostalismo, o problema não só é a manifestação dos dons, é isso? E aí, uma terceira aqui de um aluno muito importante aqui para a gente. Queria entender se muito do misticismo associado ao neopentecostalismo tem afastado o povo da Bíblia e da Palavra de Deus. Tá. Aí são duas em uma. Tá? Vamos lá. O que afasta o povo da Bíblia e da Palavra de Deus não é o misticismo. Não é. É o estado natural do homem. O estado natural do homem. Porque se dedicar a se aprofundar em uma coisa complexa não é a natureza, não é o natural do homem. Não é o natural das pessoas. Você precisa adquirir uma série de virtudes para você querer se aprofundar em algo. Entende? Então, se você eliminar o misticismo, você vai continuar tendo pessoas rasas. Essa análise é errada. Essa associação está completamente errada. Qual foi o resultado na Europa de uma igreja cristã sem misticismo? Catastrófico. Catastrófico. Secularização, neopaganismo. Agora o europeu está voltando a ser místico. Só que pagão. Eles estão voltando a adorar Ostara, que é a deusa pagã da fertilidade. Né? Então, você não tem como tornar o ser humano racional 100% sem o lado místico. Você pode pegar a pessoa mais racional do mundo. No dia que ela acorda no meio da madrugada com um pesadelo, ela já fica perturbada, entende? Exatamente. O pentecostalismo, eu acho que o nosso perfil, ainda mais por ser brasileiro, como o senhor falou, nasci no Brasil, a gente tem a mania da resposta fast food também, né? Não, é tudo muito simplório, né? Sim, raso simplório e fast food. Então, assim, ó, a grande questão do neopentecostalismo não é a parte mística. A grande questão do neopentecostalismo é o rompimento do ethos do pentecostalismo.
Existe um ethos no pentecostalismo, uma ética. O pentecostalismo é o clássico, tá? Era Sim. uma espiritualidade piedosa, era uma espiritualidade conectada ao transcendente, era uma espiritualidade escatológica, era uma espiritualidade missionária, era missional. O pentecostalismo enviou missionários para o mundo inteiro num espaço curtíssimo de tempo. Eles tinham um senso de urgência. O pentecostalismo ele tinha um ethos desapegado do material, entende? O neopentecostalismo rompe toda essa ética. O neopentecostalismo é uma espiritualidade materialista, é uma espiritualidade secularizada, é uma espiritualidade a serviço do aqui e agora. As promessas são para o agora, entende? Existe uma desconexão. O neopentecostal não tem, ele tem misticismo sem transcendentalismo. Esse é o grande problema, entende? Você tem o místico sem o transcendente. Então você tem o misticismo sem o anseio pela eternidade. Então você tem o misticismo a serviço do materialismo. E não tem nada mais demoníaco do que isso. Entende? Perfeito. Pastor, duas perguntas aqui que tá bombando aqui do lado. Eu não costumo olhar aqui porque eu tenho um problema com comentário aqui no Instagram, tá? Os meninos aqui sabem, então eu fico no WhatsApp agora. Uhum. Duas perguntas que são oito perguntas iguais. A primeira é: qual a característica de uma seita? Segundo, essa eu acho que é uma problemática pesada. Se o senhor se sentir confortável, pode entrar. Muitas pessoas têm experiências reais no neopentecostalismo e eles estão isolando já o pentecostalismo clássico. Como que uma pessoa pode ter luz após uma experiência real? Então vamos lá, primeiro ponto, né? Uma seita, a palavra seita vem de seccionar. Uma igreja que, assim, eu diferencio da seguinte forma: existe a seita que é seita. Por exemplo, tem uma igreja que é muito forte no estado do Espírito Santo, chama Igreja Cristã Maranata. É uma seita. É uma seita. É uma seita porque os líderes desta igreja inventaram as doutrinas que ela possui. É uma seita porque eles chamam a igreja de a obra de Deus. E eles dizem que não tem salvação fora da obra de Deus. E eles têm uma série de doutrinas e práticas bastante sui generis. São fechados. Eles não se relacionam com outras denominações cristãs. Isso é característica de seita, né? Eles blindam o povo, consideram pecado se o povo ouvir outros pregadores, outras tradições, outras igrejas. Se algum membro sai dessa igreja, é considerado um apóstata, mesmo que ele tenha ido para outra igreja. É um apóstata, apostatou. Saiu da obra, perdeu a salvação. Então isso é uma seita, tá? Agora, tem muitas igrejas neopentecostais que elas não são uma seita, mas elas possuem características de seita. A principal e mais comum é que elas têm dono, igreja que tem dono. Então, se você pega, por exemplo, agora recentemente, eu não vou citar o nome da igreja aqui, mas teve um apóstolo, teve um problema sério com a esposa, público, a ponto da mulher ficar filmando escondida para tentar pegar o que ele estava fazendo. Ela publicou um vídeo, não foi muito favorável a ela. E aí o apóstolo tirou um ano sabático, né? Então, assim, se ele não fosse o apóstolo, eu sei esse caso. Então, se ele não fosse o apóstolo, dono da igreja, se ele fosse um membro da igreja, tivesse dado um escândalo, seria afastado, seria silenciado, seria ignorado, Como ele é o apóstolo, ele vai curtir um ano sabático, remunerado, com todas as benesses, vai ficar num lugar gostoso, bonito, vai curtir, um lugar que a maioria dos membros não teriam condições de estar frequentando, ali um condomínio fechado,
coisas luxuosas e tal, vai ficar ali. Quando apagar o incêndio, ele retorna celebrado, retorna como se nada tivesse acontecido, porque ele é dono da denominação, né? Isso é muito perigoso. Por quê? Porque imagina você frequentar uma igreja assim, 20 anos, e de repente essa igreja abraça uma falsa doutrina, por exemplo. Ela tem dono, o dono que dirige a igreja, né? Então isso é muito típico, assim, é uma coisa típica de seita, mas não faz a igreja uma seita. É uma característica que você tem nas seitas e que você tem nas neopentecostais, mas não necessariamente torna toda neopentecostal que tem essa característica isolada uma seita. Uma outra característica é que nessas neopentecostais é muito comum que qualquer membro que se afaste da igreja vai ser amaldiçoado, vai ser ameaçado e vai ser silenciado, né? Então, assim, é uma característica de seita, entende? Mesmo que aquela igreja, de repente, não seja uma seita. Então, assim, falando isso que eu estou falando, porque assim, ó, todo mundo que me acompanha sabe que tudo isso é muito comum. Acontece todos os dias. Então, meu esforço é de mostrar que estas coisas são absurdamente equivocadas, absurdamente erradas. E que elas precisam ser corrigidas. Então, assim, o objetivo não é vamos acabar com as igrejas neopentecostais. Não, o objetivo é o seguinte, olha, vamos falar desses assuntos que não são falados para gerar um nível de consciência que faça as pessoas caírem em si. E assim, eu tenho aqui, falo com muita gente que me diz assim, Thiago, eu era um líder que fazia essas coisas. Porque a pessoa está dentro de uma cultura que faz. E vários pastores já falaram para mim, eu tenho aprendido e tenho mudado algumas maneiras de agir aqui com você, né? Então, isso é muito... a gente precisa falar, né? Tem igrejas, ó, o pessoal aqui comentando, por exemplo, aqui, ó, o rapaz comentando aqui, a igreja da cidade de São José dos Campos, que era uma batista, né? Era a primeira igreja Mudou batista bastante. em São José dos Campos. Hoje é uma igreja com quase todas as falsas doutrinas do neopentecostalismo bombando, principalmente essas doutrinas da honra ao líder, da lealdade incondicional. Você chega, eu lembro que eu recebi um folheto lá da igreja da cidade que fala da reforma protestante, falando dos grandes homens de Deus. Aí tinha lá o apóstolo Paulo, Lutero e o pastor atual da igreja. Assim, pelo amor de Deus, qualquer pessoa minimamente sã mentalmente, se é o pastor da igreja, pegaria aquilo e falaria assim, gente, vocês estão exagerando. Ó. Vamos fazer o seguinte, joga fora esse panfleto aqui. Vai pegar mal para mim, isso aqui. Sem dúvida. Mas não, assim, o narcisismo é tão grande que esse tipo de coisa foi normalizada, né? Então, assim, eu falei sobre a seita, né? Sim. Aí a segunda pergunta, eu não me lembro qual foi. A segunda pergunta eu vou te lembrar e vou emendar a terceira aqui, porque o Instagram tem um limitador de tempo para a gente quer aproveitar ao máximo, né? Tá. Então, o seu público já conhece o seu perfil, eu consumo um pouco do seu conteúdo, mas tem um público que tudo isso é, nossa, eu não sabia o que era anel, comecei a entender. Essa característica de seita já assustou muita gente que eu conheço, provavelmente. Então, tem uma pergunta, gente, eu sei que vai doer em muitos aqui, mas os alunos perguntando. Qual a sua opinião sobre a CCB e sobre a Universal? Não vamos nem colocar nessa história, gente. Não vou pôr. A CCB até vai. CCB e Assembleias de Deus. E a pergunta que ficou no ar foi, e as pessoas que tiveram experiências reais em igrejas neopentecostais? Então, vamos lá. Primeiro assim, ó, Igreja Universal e CCB, se a pessoa se torna membro da minha igreja, eu batizo de novo. Tá? Beleza? Considero seita, CCB e Universal. A CCB é mais seita que a Universal. Embora a CCB seja... não seja tão agressiva quanto a Universal, a CCB é mais sectária.
muito mais sectária que a Universal. Tá? Muito mais sectária. Hoje tem havido uma pressão interna para isso mudar, mas ela é muito sectária. Tá? Ela começa como uma igreja pentecostal clássica, né? A igreja pentecostal italiana, daí que vem a CCB. Mas a CCB é uma seita, inclusive a CCB precisa fazer uma conversa interna, porque alguns grandes líderes da CCB, por exemplo, repreendem o espírito que faz as pessoas estudarem a Bíblia, né? Para você ter uma ideia da loucura, né? Então, eles se apegam muito à questão administrativa, né? Não, aqui, ó, a gente não pede dízimo e tal, mas assim, não adianta ter isso e todo o resto do ensinamento ser de seita. Não adianta. Para mim é uma seita, a CCB. Eu não estou sozinho nisso, né? Praticamente todos os grandes ministérios de apologética consideram a CCB uma seita. Sobre a questão das experiências, é assim, ó, a gente tem que separar duas coisas. No campo da metafísica, você tem os fenômenos de origem fenômenos metafísicos sobrenaturais, ou seja, que estão para além do natural, e você tem fenômenos metafísicos que são naturais, que envolvem o inconsciente, envolve características profundas da nossa psique, do inconsciente coletivo. Então, assim, muitas experiências que parecem espirituais são experiências psicológicas, ok? Muitas. Então, às vezes, uma pessoa tem uma experiência sensorial, metafísica, porque ela vai... Quando eu falo metafísico, eu não estou falando de algo 100% espiritual. Por exemplo, se você for num show de rock e você estiver ali embalado, a frequência correta, o som, o movimento da massa, isso vai produzir no inconsciente coletivo daquela aglomeração de pessoas fenômenos psíquicos, físicos, emocionais, que são metafísicos, tá? Em algum nível. Porque estão para além do que é tangível, tá? Então, numa igreja, num culto, num show de rock, numa cerimônia de uma outra religião, você pode ter mecanismos funcionando, música, batida, frequência, movimentação, ritmo, vários estímulos que vão produzir um frenesi, vão produzir um delírio, vão produzir alguma coisa, a pessoa vai dizer assim, nossa, eu senti isso aqui, então não tem como não ser de Deus. Entende? E eventuais curas, pastor? Eventuais curas pessoais? Vamos lá. Essa experiência é uma experiência que nem sempre ela é uma experiência que vem de Deus para a gente. É uma experiência que Deus pode até usar, o Espírito de Deus pode até usar como ferramenta. Mas é uma experiência que vem da gente para a gente. Tá bom? Desculpa te cortar, eu sei que o senhor está ali. Gente, igreja preta, igreja com parede preta. É que realmente tem muitos assuntos muito novos para a galera. Mas igreja a parede preta é cor de parede, gente. Eu não vou discutir cor de parede. A minha aqui eu pus uma luz roxa. Então, ficou legal. Tá amarela. Discutir cor de parede. É secundário. Beleza. Secundário. Mas é só a cor da parede dentro da igreja. Agora, podem acontecer manifestações metafísicas, espirituais, de origem espiritual, do espiritual para nós. Isso pode acontecer independente do contexto. Você pode estar numa igreja herética, mas que tem um resquício do evangelho. Tá ali, alguém está pregando Jesus, Jesus salva, Jesus cura. E a pessoa consegue crer nessa verdade e Deus vai lá e faz. Agora, o que Deus faz não valida tudo que está errado.
entende? São coisas diferentes. Ou seja, Deus se manifesta mesmo que a igreja tenha pontos sectários. Deus vai se manifestar por causa da fé do indivíduo, por causa do poder da palavra. Entende? O cara pregou 1 hora, só pregou heresia 1 hora. Mas em 30 segundos ele disse: Jesus morreu para te salvar e Jesus cura. Seja curado agora. E a pessoa creu. Deus pode curá-la. Entende? Mesmo que ele tenha falado 59 minutos e 30 de heresias, aqueles 30 segundos da verdade, a verdade é tão poderosa que vai lá e age. A ação sobrenatural de Deus não valida o que está errado. Entende? Não valida. Ah, eu recebi meu milagre aqui. Gente, por que Jesus, em Mateus, vai dizer: olha, muitos naquele dia virão a mim e dirão: Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome fiz milagres, em teu nome expeli demônios. E eu lhes direi explicitamente: apartai, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, que praticais a iniquidade. Entende? Então, assim, o sobrenatural não valida nada. Jesus nunca disse: olha, sabereis a verdade quando acontecer uma cura. Jesus nunca disse isso. Jesus disse: eu sou a verdade. Então, se você está pregando uma mentira, não importa que alguém foi curado. É mentira e pronto. Entende? As pessoas fazem essa confusão. Elas acreditam: olha, o sobrenatural aconteceu aqui, então é de Deus. Nem sempre. Nem sempre. Perfeito. Pastor, tem uma pergunta recorrente aqui também. Qual que é a sua opinião? Eu não sei se o senhor é adepto também, tá? Então, sobre o universalismo. Não, não sou universalista. O universalismo é uma heresia, né? Universalismo, eu não sou universalista de forma nenhuma. E qual que é a sua opinião sobre os universalistas? Alguma opinião específica, assim? Então, o universalismo, ele é uma corrente teológica que não emerge das escrituras, emerge do Zeitgeist, né? Do espírito da época, o espírito do tempo. Então, assim, surge o universalismo quando começa a surgir as ideias do existencialismo, né? Do materialismo, né? Tudo por conta da questão do Charles Darwin, né? Da teoria da evolução, porque começaram a discutir. Eu não sei se as pessoas sabem o que eu vou dizer agora, mas o fenômeno do ateísmo, ele é muito recente. Em todas as sociedades humanas, sempre se acreditou em alguma divindade, até coisa de 3 séculos atrás. Então, o ateísmo só surge como possibilidade. O ateísmo só surge como ideia, coisa de 300 séculos atrás, que para a história humana é um nada, né? Então, todas as ideias que surgem do iluminismo, que vão questionando as tradições, questionando as crenças, questionando a ideia de Deus, vão produzir, esse caldo cultural vai produzir o universalismo numa tentativa de manter a crença e adaptando a crença a essas ideias e a esse caldo cultural. Então, o universalismo é uma teologia para uma sociedade que não gosta de um Deus que é absoluto e que tem uma vontade, que é soberano. Perfeito. Pastor, eu comentei com o senhor por mensagem que nós temos, e essas pessoas que eu comentei com o senhor por mensagem estão aqui online, né? Que são pessoas que, são 4 pessoas especificamente, mas todas as familiares estão agora na live. E eu acabei de receber a mensagem que estão todos os familiares. São pessoas que passaram por pecados institucionais, do ponto de vista, pecado para a morte, tá? Não teologicamente falando.
E essas pessoas passaram por tentativa de suicídio, sofreram muito, não conseguem estar em igreja nenhuma, porque se condicionaram a estar numa igreja que eu não vou citar o nome, uma igreja específica, todos são da mesma instituição, e eles não se veem bem em local nenhum, porque eles foram condicionados a estar naquela igreja. Então, são duas perguntas, até aproveitando o tempo escasso do Instagram, pecado para a morte, uma palavra para essas pessoas e para os demais que estão ouvindo, para essas famílias, que é a intenção dessa live com o senhor. Olha, ninguém peca para a morte sem querer. Sabe, ninguém comete o pecado que não tem perdão sem querer. Ops, ai meu Deus, pequei, sabe? Jesus ele deixa claro que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, uma rejeição deliberada ao Espírito Santo, né? Que não é só o fato de, não é só um desabafo ou um momento, mas é uma escolha de vida existencial, né? Sem retorno. É isso. Nada que não seja isso é pecado para a morte. Isso é um verme mental, né? É um worm, né? Brain worm, um verme mental que alguém instalou aí, uma programação que alguém instalou aí, um sofisma, uma mentira, sabe, uma bobagem que entrou na mente da pessoa, ela acolheu como verdade, sem nenhum fundamento, porque ela estava dentro de uma pequena seita, dentro de uma realidade paralela, né? É como o mito da caverna de Platão, né? As pessoas estão ali dentro daquela caverna, a seita faz com que tudo que a seita, que é uma parede com sombras projetadas, né, faz com que a pessoa enxergue toda a realidade a partir daquela projeção da seita, e aí recebe provavelmente essa doutrina do pecado para a morte é uma técnica de retenção do público. Então, assim, ó, se você sair daqui ou se você não acreditar no que eu estou te dizendo, é um pecado para a morte, você está amaldiçoado. Então, isso daí é uma forma de te controlar, uma bobagem. O antídoto para isso é entender o Evangelho de Jesus Cristo, entender a pessoa de Jesus Cristo, compreender as verdades do Evangelho, sabe? Eu duvido que qualquer uma dessas pessoas que tenham esse tipo de ideia instalada na sua mente, que elas tenham tido algum contato aprofundado com os evangelhos. Não tem. É só religião, é só aquela frivolidade de ir num culto, sentar, ouvir, receber meia dúzia de conceitos mal explicados e absorver como verdade. Um conjunto de bobagens. Assim, a gente está numa live para 233. Mas para as 4 pessoas que estão aqui, mais as famílias, essa live tem 1 milhão de pessoas. O senhor não tem Que legal. noção. Acabaram, das 4, 2 estão seguindo. Mas a pergunta que eu já falei até que são as meninas, mas a irmã até pediu para falar o nome dela. O nome dela é Regina, é uma dessas 4 que passou por uma situação como essa, tentativa de suicídio, inclusive não está bem ainda, está em casa assim, pastor, não consigo estar em igreja nenhuma, eu só consigo ir na minha X, né? Igreja X. Essa pessoa precisa de terapia. Precisa de terapia. Isso aí já virou, tipo a síndrome de Estocolmo, sabe? É o apego ao agressor, né? Ó, deixa eu explicar. Existe um fenômeno na mente humana que é chamado de estimulação contraditória. Isso é muito comum, muito usado pelas seitas, que é o seguinte: num determinado momento você recebe muito amor, muito acolhimento, muita palavra de afirmação. Num outro momento subsequente, muita ameaça, muita condenação, muita pressão. E isso vai sendo feito de modo intercalado, tá? É como aquele pai abusivo que ele dá muito amor para a criança e depois espanca. Dá muito amor e depois espanca. Essa estimulação contraditória, ela é uma técnica de quebra da personalidade. E torna a pessoa completamente cativa.
tá? Meu Deus. Psicopatas, narcisistas, eles têm ferramental psicológico instintivo para utilizar esse tipo de técnica. Então, essas pessoas provavelmente estiveram dentro de um contexto onde você tinha ou um psicopata ou um narcisista criando um ambiente religioso, ou dirigindo, ou criando as doutrinas, ou comandando ali, e ele utilizou a estimulação contraditória para dobrar essas pessoas. Então, é uma quebra de personalidade, é uma quebra psicológica, vai produzir essa coisa da pessoa ter a paixão, saudade, apego a uma coisa que ela conscientemente sabe que lhe faz mal. Entende? É como aquela mulher que apanha de um homem e não consegue largar dele. Mesma coisa. Irmã, o conselho central aqui, talvez, para a irmã, pode me corrigir, pastor, comece uma terapia de forma imediata. É. Inclusive, se a irmã precisar de até alguma indicação, Alex tem os alunos, os meninos, procurem eles, tá? Eu posso passar o contato aqui. Mas estou feliz que a irmã está aqui ouvindo essa live. Muito Muito feliz. importante. Muito Muito. importante. Pastor, deixa uma palavra para esse pessoal, que o senhor, eu sei que eu te peguei de surpresa, não sei se o senhor preparou alguma coisa. Se o senhor puder deixar uma palavra, uma consideração final, porque no Instagram a gente só tem 1 hora aqui, e é bom para ver se o senhor aceita um segundo convite para fazer um V2. Sim, com certeza. Olha só, a verdade, ela encarnou. Ela foi uma pessoa e andou entre nós, e é Cristo. Todo o resto é secundário. Cristo é o centro de tudo. Igrejas, lideranças, tradições, são todas coisas secundárias. Elas servem a essa coisa central que é a pessoa de Jesus Cristo. E essa pessoa, ela não está ausente, ela está presente. Jesus disse que quando 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas no seu nome, ele estaria presente. É uma alusão aos 2 querubins de ouro na tampa do propiciatório, em cima da Arca da Aliança, um de frente para o outro, e a chama da presença de Deus ali manifesta entre os 2 querubins de ouro. Então, quando você tem 2 irmãos, 3 irmãos reunidos em nome de Jesus Cristo, é como se nós fôssemos aqueles 2 querubins de ouro, onde a presença do Senhor se manifesta. Então, o centro da vida cristã, da fé cristã, é Jesus Cristo. Doutrinas, tradições, igrejas, denominações, lideranças, teologias, tudo é secundário. Diante da pessoa de Jesus Cristo, tudo se torna nada. Ele é a verdade das verdades, toda a realidade está embutida nele, só existe por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, na dúvida, se apegue a Jesus e deixe que Jesus te oriente. Ele é uma pessoa e ele vai te orientar, ele vai cuidar de ti, ele vai te pegar pela mão, ele vai te conduzir. É isso. Tá? É isso. Hoje, o grande problema da igreja evangélica não é doutrinário, não é organizacional, não é estrutural, não é... O grande problema da igreja hoje é que nós temos um déficit de Jesus. Há muita coisa além de Jesus, entende? Nós precisamos de Jesus. Eu discuto teologia, discuto doutrina, discuto estrutura, discuto organização, porque a gente precisa falar, precisa debater, precisa conversar, precisa dialogar, e isso é bom, isso traz luz, isso amadurece, mas tudo isso se torna nada diante de Cristo. É como o apóstolo João dizendo, o que os meus olhos viram e o que as minhas mãos tocaram, sabe? Então, assim, nós precisamos ver e tocar em Jesus e você não precisa de nada para fazer isso. A igreja é importante, os irmãos, o partir do pão, lógico, temos que estar conectados à igreja. Mas no momento onde você está em dúvidas, em crise, se apegue a Jesus.
crê em Jesus, se apegue a Jesus, deixa que ele te conduza. Maravilhoso. Temos 15 segundos. Eu fiz a oração já no começo, mas aí a live inicial ela caiu. Deus abençoe grandemente o senhor. Vai cair em Obrigado. 5 segundos Deus a live. abençoe Foi a um todos. prazer.